Então, gente, continuando, é, quando diz, eu tive que parar de amamentar porque eu voltei a trabalhar. Esse também é um grande problema, né? Porque é o seguinte, o Ministério da Saúde diz que a mulher tem que amamentar exclusivo, né, até o sexto mês. E a gente sabe que o exclusivo, gente, você tem que estar com dedicação total para a criança. Então, a lei diz que a mulher ela tem que voltar a trabalhar com 120 dias, né? Alguns dão 4 meses. Ou seja, mas volta de qualquer forma antes dos 6 meses. Outra coisa que a lei preconiza é que depois que ela volta a trabalhar, ela tem 1 hora a mais no horário de almoço. E essa hora a mais seria para amamentar a criança. Mas também a gente sabe que isso não é suficiente. Então, primeiramente, para mudar isso, a gente tinha que mudar a questão da legislação. Outra coisa, a gente pode também tentar ensinar para a mãe o que ela pode fazer para ainda continuar amamentando essa criança, tá? Mesmo ela voltando a trabalhar. Que ela fazendo a ordenha, colocando em depósitozinho, e a pessoa que vai ficar cuidando da criança oferecer o leite materno, tá? Como eu já disse, essa parte a gente vai ver quando for falar de cuidados com recém-nascido, que é a forma de você armazenar de forma correta e a forma de oferecer. É uma estratégia. E, mesmo assim, gente, é complicado você continuar amamentando exclusivo dessa forma. Então, nessa situação é um pouco complicado. Ó, por exemplo, meu filho menor, eu engravidei, eu estava fazendo faculdade. Com 20 dias, eu já voltei a assistir aula, porque como eu era pró-uni, eu não poderia trancar a faculdade. E para estudante não tem essa questão de licença maternidade, não, viu, gente? Estudante não tem isso, de licença maternidade. Então, o que eu conseguia era falar com os professores para, por exemplo, se eu chegasse atrasada, né? Porque eu tinha aula de manhã, tinha prática à tarde e muitas vezes tinha estágio até à noite. Então, às vezes eu chegava atrasada de manhã, tinha que sair mais cedo, eram essas coisas, né? Mas eu não podia faltar, porque senão era reprovada. E nem podia trancar, porque era do ProUni. Resultado, meu filho ele não conseguiu mamar até os 3 meses. E eu fazia um esforço danado. Eu acordava de madrugada para tirar leite, para deixar reservado para ele, para a menina dar, mas mesmo assim, a gente não aguenta, gente, é muito cansativo. Então, nessas condições, realmente eu entendo, viu, que é complicado. Mas tudo pode ser resolvido. Outra coisa, em relação à quantidade de leite, né? O estômago da criança, quando ela nasce, é muito pequenininho, olha, o tamanho de uma cereja, mais ou menos menor do que uma acerola. Com 3 dias está do tamanho de uma noz, que é mais ou menos do tamanho de uma acerola, né? Com uma semana está do tamanho de um pêssego, que é mais ou menos, deixa eu ver, de um limão pequeno. E com um mês está do tamanho de um ovo. Então, o estômago da criança é muito pequeno, tá certo? É por isso que eles têm que ficar mamando o tempo todo. Porque como é pequeno o estômago, cabe pouco volume, na hora que eles fazem xixi, eles já sentem fome de novo. Por isso que a criança fica com fome o tempo inteiro, não é porque o leite é fraco. Outra coisa, em relação ao colostro, que é aquele leite amarelado que sai no início, né? Que muita gente diz que aquilo ali não presta, não sei o quê, é o melhor. Ele é o leite que tem a maior quantidade de anticorpos, né, que vai realmente proteger a criança. Normalmente ele apresenta nos 2 primeiros dias pós-parto, depois ele vai ficando, o leite vai ficando com aspecto mesmo de leite, né? Então você tem que dar sempre que a criança quiser, viu? E o colostro é suficiente para sustentar essa criança logo quando ele nasce, sem problema nenhum. O Ministério da Saúde, ele recomenda e a Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento materno ele seja exclusivo nos 6 primeiros meses e que depois de 6 meses continuar amamentando até pelo menos 2 anos de idade. E aí, por que com 6 meses tem que introduzir outros alimentos? Não é porque o leite fica fraco, porque um leite de uma mulher, não importa qual é a fase, ele vai ter os mesmos nutrientes, vai ter as mesmas qualidades. O problema aqui é porque a criança
vai precisar de mais coisas, só o leite não vai mais ser suficiente. Por exemplo, a gente sabe que existe o banco de leite, tá? Então, se uma mulher que tem um filho que tem 8 meses e uma que tem 3 meses, e as duas ficam doando o leite para o banco de leite, os dois leites vão ter os mesmos nutrientes, a mesma qualidade. A diferença é que o menino de 8 meses, ele vai precisar de mais coisas e só o leite materno não vai mais ser suficiente, tá? Então, o problema não é esse, não é que o leite ficou fraco, foi que as necessidades da criança foi que mudaram. Outra intercorrência que ocorre é as fissuras e rachaduras dos mamilos, é muito frequente e também tem como a gente evitar, tá? Primeiramente, rachadura é mais superficial e as fissuras é mais profundo, tá bom? Mas normalmente quando você não resolve a rachadura, ela evolui para fissura. São as lesões que surgem nas mamas e normalmente, gente, na maioria, grande maioria dos casos, está relacionada à pega incorreta. É a criança não pegar de forma correta no peito, tá? O que é que a mulher sente? Dor, né? Muita dor, ardência. E em algumas situações, principalmente quando já está em fissuras, começa a sair alguma secreção, né? Que é exudato, e pode até sangrar. Quais as formas de prevenção e tratamento, né? Primeiro, as mamas, elas vão ficar realmente mais fragilizadas durante a amamentação, né? Porque tanto elas aumentam de tamanho, como vai ser estimulada o tempo todo. Então, elas ficam realmente mais fragilizadas. Então, o que é que a gente recomenda? Que ela tome sol. Quando ela for dar o banho de sol na criança, que a gente não dá no recém-nascido, então ela também exponha as mamas ao sol, porque o sol vai fortalecer a pele das mamas. Quando as mamas estiver já sensível, avermelhada ou até mesmo já rachada, pode pegar o próprio leite. Gente, o leite materno é um santo remédio para muita coisa. Ele é rico em anticorpos. Então, por exemplo, o olho está irritado, pode botar leite materno. Tem algum ferimento, pode botar leite materno. Antigamente se curar muita coisa com leite materno. Então, se a mama já estiver sensível, estiver rachada, você pode botar leite materno em cima, porque tanto vai hidratar como vai sarar. Estimular a pega adequada, então colocar o menino para pegar corretamente, porque normalmente essas fissuras e rachaduras estão relacionadas à forma que o menino pega na mama. Outra, isso a gente deve fazer desde quando está grávida. Não lavar o mamilo com frequência e nem muito menos com sabão, tá? Quando a mulher for tomar banho, quando ela estiver grávida, quando ela for tomar banho, diz a ela para não passar muito sabonete na mama. O sabonete ou o sabão, ele resseca a pele. E o mamilo não pode ficar ressecado. Então, a gente pode passar hidratante? Não. Nem na gestação, professora? Não. Não evite de passar na auréola e no mamilo. Por quê? Quando você passa algum óleo ou algum hidratante nessa região, a pele vai ficando mais fina. E aí vai ficando mais fragilizado ainda. E se ela já estiver amamentando, aí é que não pode, gente, porque a criança vai mamar. E aí não pode ter nenhum tipo de produto químico. Então, a gente diz que ela evite até mesmo durante a gestação. Se ela quiser passar na mama, no geral, aqui, tudo bem. Mas na auréola e no mamilo, evite de passar sabonete, hidratante ou óleo, até mesmo na gestação, viu? Então, essas são algumas coisas para evitar. Mas, gente, se o menino pegar de forma correta, a chance de rachar é muito baixa, viu? Normalmente está relacionada à falta de cuidado na hora de colocar o menino para mamar. A mastite é a inflamação das mamas. Essa mastite, ela é causada principalmente por causa do engurgitamento, tá? Então, muitas vezes é por causa do engurgitamento. Outras vezes é algum processo infeccioso realmente, tá? Aqui o negócio, até a imagem do engurgitamento. Aqui são os alvéolos mamários, que é o local onde é produzido
o leite, aí o leite vem pelos ductos em direção ao mamilo. Quando a mama fica muito engurgitada, ou seja, há um acúmulo de leite, aqui o leite está acumulando, ele entope esses canais, e aí o leite não sai. Aí causa o engurgitamento, e se você não conseguir retirar o leite, vai criar mastite, que é já o processo inflamatório, tá? Outras vezes é algum micro-organismo, por falta de higiene mesmo, que não foi feita corretamente na mama, que acabou acontecendo o processo infeccioso. O que é que a mulher vai ter, gente? Ela vai ter os sintomas inflamatórios, né? Quais são os sintomas inflamatórios? São os sinais flogísticos. Quais são os sinais flogísticos? Dor, calor, né? Fica quente ao redor, edema, fica inchado, né? E rubor, que é o vermelhidão, vai ficar vermelho, vai ficar dolorido, ela pode sentir febre, pode ter febre, tá? E se não for tratada, aí nesse caso tem que ser tratado com medicamento já, não é um engurgitamento, já foi instalada a mastite, já tem um processo inflamatório. E aí ela tem que fazer tratamento. Se ela não fizer o tratamento para inflamação, pode criar um abscesso, que é um acúmulo de pus. E aí as coisas é só piorando, viu? Então, aqui já é o abscesso, tá? Já é pus. Aqui já está no estágio bem avançado. Nessa situação aqui, essa mulher aqui mesmo, ela perdeu o mamilo, ela perdeu a auréola, viu? E vai ficar, provavelmente ela vai tratar essa infecção, mas vai ficar uma cicatriz, né? E provavelmente sem mamilo e sem auréola. Então, é muito sério essa questão da mastite, tem que ser tratado o quanto antes. Quais as formas de prevenção das mastites? Limpeza antes e após a mamada, né? Muita gente diz que o que fere, e aí são aquelas histórias, né? O que fere é o menino arrotar no peito da mãe, né? Não pode deixar o menino arrotar, porque se o menino arrotar, vai ferir. Não é o arroto, gente, é a falta de higiene. Porque se o menino arrotou, a boca da gente, ela é colonizada. Tem vários micro-organismos. Se ele arrota, se ele golfa na mama e você não higienizou sua mama, só fez cobrir, porque normalmente quando a gente está amamentando, fica vazando leite, aí a gente bota sutiã, bota fralda, bota um vestido por cima, então fica abafado. Então o menino arrotou ou golfou em cima da mama. Você não limpou, tá? E aí você ainda tampou desse jeito aí, é óbvio que vai ter uma inflamação, uma infecção aí. Por quê? Não foi por causa do arroto, foi por falta da higiene. Então tem que ser feita uma limpeza antes e após a mamada. Como é que é ser feita essa limpeza, gente? É só colocar numa fralda, numa gás, a água filtrada e passar na mama antes de amamentar e depois que amamentar. Não é feita com sabão não, viu, gente? Para não ressecar a mama. É só com água filtrada mesmo. Outra forma de prevenção é massagear, porque muitas vezes essa mastite é ocasionada pelo engurgitamento, e fazer a ordenha do excesso de leite, porque também a maioria das vezes também é a falta de ordenha, né? E aí causa engurgitamento e pode evoluir para mastite. Se a mulher já está com mastite, que já é a inflamação, né? Já é essa primeira imagem aqui, ela só está com a mastite, mas não tem abscesso, não tem pus, como nessas imagens. Você vai suspender a amamentação daquela mama que está com inflamação. Gente, se a mama estiver só rachada, mesmo sangrando, é para você continuar amamentando, tá? Se ela já está inflamada, você suspende aquela mama e aí fica fazendo limpeza com água morna, compressas quentes e frias, que aí o quente vai fazer, por exemplo, se for engurgitamento, o leite sair, e se for fria, vai diminuir o processo inflamatório. E úmidas, para umidificar essa região, com água, não é cremes nem nada. Se já tem abscesso, aí só com antibiótico, porque abscesso, que é pus, o pus significa que tem alguma bactéria ali naquele processo. Então, tem que ser com antibiótico. Aí tem que fazer drenagem, ou seja, retirada daquele pus, porque senão não vai sarar. E aí a situação é bem mais complexa, viu?
Outra complicação do puerpério é a deiscência da sutura. O que é deiscência da sutura, gente? É os pontos abrir, né? Quando quebra os pontos, né? Que o povo chama. Normalmente, essas deiscências da sutura, na mulher, na puérpera, ocorre por falta de alguns cuidados. A mulher, nos primeiros dias, ela tem que ter, quando é cesariana, né, no caso, ela não pode ficar pegando peso, ela não pode ficar se abaixando, levantando bruscamente, porque tudo isso pode fazer com que rompa esses pontos. Então, quais são os cuidados de enfermagem? Se, por exemplo, for numa consulta puerperal e tiver com os pontos desse jeito aqui, gente, tem que ser encaminhado para o médico, porque não tem como suturar novamente, vai ter que ser sarado assim, aberto. Vocês devem ter visto aula de feridas e curativos, e aí tem a cicatrização de primeira, segunda e terceira intenção. Nesse caso aqui, vai sarar de terceira intenção, porque não tem mais como suturar, tá? E aí ela tem que ter um maior cuidado, porque aqui já está bem avançado. Quando é só aqui, mais ou menos, né, quebra 1 ou 2 pontos, aí a gente só fica observando se tem algum processo inflamatório, né? Como é que eu sei se está inflamado? Se está vermelho, se está inchado, se está doendo, né? Se não tiver como está aqui, aqui não está, né? Só fez abrir o ponto. Aí a gente só faz realizar o curativo. Curativo, nesse caso, é aberto, tá? Vocês também devem ter visto os tipos de curativo. Esse curativo é aberto. Se tiver começando a inflamar, tem algumas pomadas que pode ser colocada, mas aí só o médico que prescreve. E aí a gente também recomenda o repouso. Outro problema no puerpério é a infecção puerperal, né? O que é essa infecção puerperal? Essa infecção não é qualquer tipo de infecção. É quando a infecção dá no aparelho genital da mulher no pós-parto, tá bom? Aí ela é considerada infecção puerperal. Então, a infecção puerperal só é aquela que atinge o aparelho genital da mulher no período no puerpério, tá certo? O que é que predispõe essa infecção? Por que tem mulheres que têm infecção puerperal? Falta de asepsia na técnica e na instrumentação. Então, pode ser um problema na hora da realização, por exemplo, da episiotomia ou da episiorrafia, que os materiais não estavam esterilizados da forma correta e acabou causando uma infecção. Pode ser exames ginecológicos repetitivos também, cesarianas prolongadas. Se já tinha algum processo infeccioso, por isso, gente, que é muito importante, durante o pré-natal, a gente fazer também um exame ginecológico, para a gente conseguir detectar alguma doença transmissível, né, ou algum processo infeccioso no aparelho genital feminino, porque tem que ser tratado antes dela ganhar neném, justamente para não piorar quando ela ganha, ou até mesmo transmitir para a criança. Outro problema é promiscuidade sexual, e aqui vem o problema de ter relação sexual antes do tempo, justamente pelos fatores que eu já expliquei para vocês, que a mulher ela fica com problemas em relação à imunidade, e aí ela ter relação antes do tempo pode aumentar o risco dela ter infecção. E restos placentários. Não foi feita a limpeza correta, não foi retirada toda a placenta, né? E aí pode dar infecção puerperal também. O que é que a mulher sente? Todos os sintomas de uma infecção, né? Que são aqueles sinais flogísticos. Fica assim, com hipertermia, né? Fica com febre, que é um sinal de infecção. O útero fica dolorido, por isso que eu digo, o útero ele não é para ficar dolorido. Se ele tiver dolorido, pode indicar infecção puerperal. Muitas vezes está, nesse caso, relacionados a resto de parto. Os lóculos, que é aquele sangramento, ele fica parecendo pus e fica muito fedido. Os lóculos dos primeiros dias, né, os 3 primeiros dias, que é o vermelho vivo, às vezes vem com coágulo, ele tem um cheiro de menstruação, tá? Mas depois não tem cheiro, não tem nenhum mau cheiro, não. Se começar os lóculos, que é fedorento, começar a vir amarelado, esverdeado, parecendo pus, ou até mesmo pus, é infecção puerperal, viu? Se sente dor, calor e hiperemia na incisão, que às vezes
a infecção puerperal pode estar também na incisão. Qual é o tratamento? Aí é só com o médico, todo com prescrição médica, porque se ela continua amamentando, há um risco, ela não pode estar tomando qualquer medicamento, então o médico é que vai prescrever, mas basicamente analgésico para dor, antitérmico para a febre e o antibiótico, tá? E aí tomar cuidado com a relação do antibiótico com a criança, porque se ela estiver amamentando, tem que ver direitinho qual é o tipo de antibiótico, por isso que tem que ser com prescrição médica. Os cuidados de enfermagem, se estiver internada, você vai administrar os medicamentos, se não tiver, você vai orientar quanto à higiene, porque muitas vezes essa infecção puerperal pode ser por falta de higiene na região íntima. Hoje em dia nem tanto, gente, mas antigamente, quando as mulheres ganhavam neném, ficava os 40 dias trancado no quarto, não podia tomar banho, não podia ver a luz do sol, elas ficavam isoladas completamente. E é por isso que elas e a criança morriam, muitos, de infecção, né? Tinha até um negócio do recém-nascido, que é o mal de 7 dias, que muitas crianças não chegavam a 7 dias, morriam, que acabava tendo infecção e morriam, né? E os mais velhos, até quando menstruava, os mais velhos diziam que não podia tomar banho, né? Ó, por exemplo, minha mãe mesmo dizia que não podia lavar o cabelo quando estava menstruada. Então, tem essas histórias, assim, essas coisas culturais que, na verdade, não tem nenhuma justificativa e vai piorar a situação. Então, a gente vai orientar quanto à higiene, né? Realizar curativo, se ela tiver a incisão, e a gente vai realizar o curativo, vai ensinar como é que faz também, se ela já estiver em casa, e observar se essa infecção está reduzindo após o tratamento. Outro problema é as hemorragias, né? Eu já até falei algumas causas. A principal causa é quando o útero não se contrai, tá? E quando é que é considerada hemorragia? Quando ela tem uma perda sanguínea maior do que 500 ml por hora. Então, se depois que a mulher ganha neném, a gente diz, mas como é que eu vou medir 500 ml, gente? É que você coloca o absorvente, o absorvente ele não é aquele que a gente usa habitualmente, é um absorvente maior, que é utilizado, né, na sala de parto e tal. E como é que a gente sabe se ela tá tendo hemorragia ou não? É se esse absorvente, ele saturar, ou seja, ele se encharcar antes de 1 hora. Então, se você tiver alguma puérpera que o absorvente, ele encheu antes de 1 hora, você procura o médico para ele fazer uma avaliação, porque ela pode estar tendo hemorragia. Então, muitas vezes a gente não dá para medir essa quantidade, mas a gente avalia pelo absorvente, tá? Então, ele não pode saturar em menos de 1 hora. Quais as causas em relação à hemorragia? Retenção de placenta, então muitas vezes não foi feita. Aí é muito difícil, gente, porque assim, quem faz o parto é o enfermeiro obstetra ou a médico, o médico que é obstetra. Então, eles têm que saber como é que é feito, eles têm que saber quando é que tem restos placentários, e dá para saber, viu? Então, muitas vezes é falta de cuidado do profissional, né? Então, isso muitas vezes é negligência, tá? Excesso de líquido, muitas vezes a mulher está com muito edema, inchou muito durante a gestação, e isso pode dificultar, e aí tudo está relacionado à contração uterina, viu? Administrar anestésico relaxante no trabalho de parto. Aqui no Brasil não se utiliza tanto, tá? Mas alguns fazem, que é anestesiar a mulher durante o trabalho de parto normal. Quando ela vai ganhar, quando chega 8 centímetros, ela recebe uma anestesia para ela parar de sentir dor, e aí ela fica só fazendo força para o menino sair, tá? Só que o que acontece, gente? Muitas mulheres que fazem isso, o útero depois tem dificuldade de contrair naturalmente. E aí corre o risco de hemorragia por causa disso, viu? E a principal causa é a hipotonia e a atonia uterina, que é o útero não se contrair, que a gente chama de atonia, e hipotonia é o útero se contrair pouco. Quais são os cuidados de enfermagem? Controlar o sangramento,
E aí, mais uma vez, como é que você sabe? Como é que você sabe se a mulher está tendo sangramento ou não? Se o absorvente que você colocou, ele ficou encharcado antes de 1 hora, e não é qualquer absorvente, aqueles absorventes grandes, tá? Ela está tendo hemorragia. Isso no hospital, viu, gente? Aí em casa você fala para a mulher a mesma coisa, que ela fica observando se ela estiver realmente colocando muito sangue. Depois de 3, por exemplo, depois de 3 dias, não é mais para ela estar com aquele sangue vermelho vivo, não é mais para estar saindo coágulo. Então, uma mulher com 6 dias pós-parto está dizendo que está saindo coágulos, ela vá para o hospital porque ela está tendo hemorragia, tá? Aí diz, não, mas muitas vezes não é muito sangue, é só os coágulos. Mesmo assim, procura o médico, gente. Às vezes, ela não está tendo uma hemorragia franca externa, ela pode estar tendo interna também. Então, tem que ser encaminhado. Por isso que é importante você observar os lóquios e informar para ela também ficar observando. Controlar os sinais vitais, porque uma pessoa com hemorragia, ela pode entrar em choque hipovolêmico. Vocês devem ter visto. Não, vocês não tiveram aula de urgência e emergência ainda não, né? Porque existem vários tipos de choque, vocês vão ver isso na disciplina de urgência e emergência. E um dos tipos de choque é o choque hipovolêmico. O que é o choque, gente? Não é o choque da tomada, não, viu? Entrar em choque é o corpo dela parar de funcionar. Para cérebro, para coração, para tudo, né? Então, existem várias causas da pessoa chocar, entrar em choque, né? E aí, uma das causas, que é o que a gente chama de choque hipovolêmico, é quando você tem perda de volume, perda de líquidos do seu corpo, né? Nosso corpo é formado de 70% de líquido, e quando você tem uma grande perda de volume de líquido do seu corpo, o teu corpo para de funcionar. Aí você entra em choque. E aí, normalmente, é ocasionado ou por grandes queimaduras, que quando você tem grandes queimaduras, você tem uma desidratação muito severa. E aí você pode entrar em choque. Ou por hemorragia, que aí você perde muito sangue. Então, pode ter o choque hipovolêmico. E aí, o choque hipovolêmico, gente, os sinais vitais ficam todos alterados. Né? Aliás, todo tipo de choque. Você fica com sinais vitais todos alterados. Então, você fica com taquicardia, né? Que fica o coração acelerado, só que bem fraquinho. Porque é uma resposta natural do nosso corpo. No caso, por exemplo, se ele está parando, o coração fica tentando compensar. Isso no início, depois ele para. Né? Então, a pressão vai caindo, então tudo altera. Então, por isso que a gente tem que ficar verificando os sinais vitais. Você vai ficar fazendo massagem no útero para ele se contrair, né? E aí dependendo das recomendações, você coloca peso no útero, administra medicamento. Normalmente, nessas situações, eles prescrevem ocitocina, né? Que é a medicação que faz o útero se contrair, para estar evitando. Mas tudo isso, gente, é ambiente hospitalar. Não tem como você tratar uma hemorragia em casa, viu? É tudo. Se a mulher tiver alguns sintomas desses, por isso que o que é que a gente tem que informar? Que ela observa a quantidade de sangue. Os 3 primeiros dias, realmente sai um volume maior. Mas mesmo assim, não é para encharcar um absorvente grande em menos de 1 hora. E depois de 3 dias, se ainda continuar aquele volume muito grande de sangue com coágulos, ela procura assistência, porque ela pode estar tendo hemorragia. Outra complicação é a psicose puerperal. O que é essa psicose puerperal, gente? A psicose puerperal é o que muita gente chama de depressão pós-parto, só que a psicose puerperal não é exatamente só depressão pós-parto, né? Até eu falei, a mulher, quando ela ganha neném, ela tem várias alterações. Então, só para vocês terem, a maioria das mulheres tem esse transtorno, tem algum tipo de psicose puerperal. Só que não é tão séria, ainda bem, porque as que tem são casos isolados. Mas a maioria das mulheres tem algum tipo de problema em relação a isso. E o que é essa psicose? É um estado de alteração emocional provisório que existe
em que existe maior vulnerabilidade psíquica. A mulher fica bem mais vulnerável em relação a isso. E o que é que pode ocasionar isso, gente? Por que é que essas mulheres têm essas alterações emocionais? Gente, muitas mulheres ficam sem se alimentar direito ou ficam comendo exageradamente. Outras têm insônia, outras ficam sensíveis, chorosas, outras ficam irritadas, né? Tudo isso, muitos desses problemas estão relacionados à relação dela com o bebê. Porque, primeiro, ela do nada, ela foi separado ela daquela criança, porque estava na barriga, e é total. Eu, nas duas vezes, eu senti diferença demais. Logo que foi cesariana, eu entrei sentindo um menino com a barriga enorme. Quando eu levantei depois que a anestesia parou, gente, eu senti um oco. É como se não tivesse mais nada. Então, é uma diferença muito grande para a mãe. Agora ela vai ter que lidar com aquele serzinho que agora que vocês estão realmente se conhecendo, a relação é pouco estruturada entre a mãe e a criança, até você começar a se adaptar à forma, né, a hora, os horários e tal da criança é complicado. A comunicação não é verbal, então para tudo ele chora. Então, se ele quer só dormir, ele chora. Se ele quer comer, ele chora. Se ele está sentindo dor, ele chora. Então, muitas vezes você não sabe o que fazer. E essa relação intensamente emocional e mobilizadora. Então, é muito complicado, gente. Não é fácil. As mulheres no puerpério não é uma fase muito fácil. Então, aproveite quando é grávida, porque o puerpério é uma fase muito difícil da mulher, né? Aí tem aqui até essa charge. E agora? E agora? O menino sem saber o que fazer, né? E aí o pai, como sempre, também pergunta: e agora? Fazer o quê com esse menino, né? Esse é o problema. E aqui tá algumas causas das psicoses, né? Dessa alteração emocional que ocorre na mulher no puerpério, que é os lutos vividos na transição gravidez, maternidade. Então, como eu disse, para ela se acostumar com a barriga foi aos poucos, porque a barriga foi crescendo aos poucos, né? Mas quando ela perdeu, quando o menino saiu, foi de uma hora para outra. Então existe um certo luto em relação àquele ser que estava dentro de você. Depois que ela ganha neném, gente, é muito importante essa questão das outras pessoas. Por isso que muitas vezes quando a gente está no pré-natal, a gente chama o pai ou a pessoa que vai cuidar dela, que normalmente é a sogra ou a mãe dela, para participar dessas reuniões do pré-natal, porque muita gente cobra muito das mulheres. Então, por exemplo, esse negócio de muita gente visitar, eu não concordo você visitar recém-nascido, nem mulher que acabou de ganhar neném, porque a mulher está muito fragilizada. Muitas vezes essas pessoas não têm nada de bom para dizer, olha logo para ti e diz: ah, Maria, parece que tem outro menino dentro, né? Ou continua, vixe, mulher, pois tu não perdeu o peso que tu ganhou. Outra diz: mulher, continuar a derretar aí, teu marido vai lhe largar. Só tem coisas péssimas para lhe dizer, viu? Ou vem curiar o menino. Se o menino é feio, se o menino é bonito, se parece mesmo com o pai, será que é filho do pai? Se é aleijado, se é deficiente, se o menino tem as coisas. Então, eu não concordo. E ainda por cima, pode estar levando doença, porque a criança ainda não está com as defesas prontas, né? E aí vem muita gente nessas visitas visitar menino, não precisa visitar ninguém. Quando ele te regrando no meio da rua, tu conhece. E aí, muita gente fica com esse negócio. A mulher, nós mulheres, a gente já se cobra demais e ainda vem outras pessoas de fora ficar falando besteira, né? Então a mulher se vê que não voltou ao corpo dela inicial e muda realmente o corpo, ele muda muito, mesmo depois de muito tempo. São poucas as mulheres que voltam, porque normalmente o quadril ele fica um pouco mais largo, não tem mais aquela cinturinha igualzinha, o seio muda também, às vezes adquiriu alguma estria durante a gravidez, então de certa forma, a gente muda. Querendo ou não, a gente muda. Outra causa é a separação da mãe do bebê. Agora ele não é só seu, porque antes era só seu, estava dentro da sua barriga. Agora você tem que dividir com um monte de gente. Medos durante a amamentação. Muitas mulheres se sentem incapazes de sustentar o seu próprio filho.
medo de ficar eternamente ligada à criança, né? Dizer, vixe, isso não vai durar para sempre. É uma época muito difícil, mas a gente tem que tranquilizar ela que tudo passa, é só uma fase, tá? E as dificuldades iniciais de não saber colocar o menino para mamar direito, ou de não conseguir identificar se ele está doente ou não. Então, essas são algumas causas. E aí, como eu disse, a maioria das mulheres tem algum tipo de transtorno no puerpério, tá? Só que eles são mais leves, é o que a gente chama de baby blues, né? Baby blues é um tipo de psicose puerperal muito frequente. A maioria das mulheres nem sabe que teve, né? Mas atinge até 70% das mulheres. Então é muito frequente, gente. Normalmente é um estado depressivo brando, é uma forma de adaptação. Por isso que muitas mulheres acham que nem teve, né? Ele é transitório, normalmente ele aparece no terceiro dia, né? Então é quando você já volta para sua casa, que você pensa que vai voltar para sua rotina e normalmente não volta para sua rotina, é outro totalmente diferente. Mas é só até você se adaptar. Isso dura no máximo, 2 semanas. Se passou de 2 semanas, aí já não é mais o baby blues. Aí é o que a gente chama de depressão pós-parto, que é grave, né? Atinge uma porcentagem muito pequena das mulheres, mas tem que ser tratado porque é bem mais sério. O que é que a mulher sente no baby blues, gente? Ela se sente fragilizada, hipermotivada, então não tem mais motivação para se arrumar, alteração de humor, fica triste, fica chorosa, não consegue confiar em si, acha que não vai conseguir cuidar da criança o suficiente, que não vai conseguir amamentar a criança o suficiente, então não consegue dar um banho. Ah, eu nunca vou conseguir aprender a dar um banho. Então, é só a fase de adaptação. Por isso que ela dura no máximo 2 semanas. Não precisa de tratamento farmacológico. Se algumas tiverem que estar incomodando, pode fazer algum tipo de psicoterapia, tá? Mas o mais fundamental nessa fase, gente, é o apoio da família, é o apoio do parceiro, é o apoio da mãe, das irmãs, da sogra, né? Fazer com que esse povo pare de ficar falando besteira no pé do ouvido dela, né? Evitar esses problemas. A gente diz que é ter uma boa saúde mental, que é justamente evitar esses comentários mais bestas. E a gente sempre dizer que ela vai conseguir, é a gente ensinar, a gente está no pé. Por isso que é importante a gente, lá nos cuidados com recém-nascida, a gente vai ver que eu vou ensinar várias coisas para vocês passarem para elas, como dar o banho correto, como é que cuida do umbigo, então tudo isso. E a depressão pós-parto, ela é menos frequente, só de 10 a 15% das mulheres que apresenta. E aí os sintomas, além de durar mais tempo, porque dura mais de 15 dias, eles também são mais severos. Então, ela vai ter problemas de apetite, de sono, não vai ter energia para nada, vai ter sentimentos de culpa, tem pensamentos recorrentes de morte. Em alguns casos, as mulheres cometem suicídio ou matam seus próprios filhos, e não é porque querem, elas estão com problemas seríssimos, rejeita. Tem casos, teve até um em São Paulo que ainda tem, estão até brigando na justiça, que a mãe abandonou o filho, né? Deixou numa praça, não sei aonde, depois de uma ponte, teve aí uma confusão, né? E aí, nesse